Imagine só que você treinou a vida inteira pra derrotar o Rei Demônio, mas então outra pessoa acaba fazendo isso antes de você. E como se ainda não bastasse você perder o seu sonho, você ainda se torna uma espécie de mestre da filha do Rei Demônio. Pois é, o anime que a gente vai falar hoje começa mais ou menos desse jeito. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a recapitulação de um anime chamado I Couldn't Become a Hero, So I Decided to Get a Job. E se você não entendeu nada, fica tranquilo, o nome tá aqui na descrição e também tá aqui na sua tela nesse momento. E bem, logo no começo do anime a gente vai conhecer o nosso protagonista chamado Raul. Pois é, você já pensou em um protagonista chamado Raul em um anime? Eu nunca tinha pensado, mas achei incrível. E na primeira cena do anime ele está com uma garota guerreira em um campo de batalha. Eles estão enfrentando esqueletos e arpias e parecem ser bastante habilidosos. E o grande sonho da vida do Raul era derrotar o Rei Demônio e assim se tornar um herói. Mas logo no começo percebemos que este plano se tornou impossível, pois o Rei Demônio acabou sendo derrotado por outra pessoa. Então, sem ter escolha, depois disso o Raul teve que conseguir um emprego normal e começou a trabalhar como atendente em uma pequena loja de eletrodomésticos. A loja normalmente não tinha nenhum movimento, mas em um dia de sorte vários clientes foram até lá para comprar uma fita cassete mágica que iria sair de linha. E isso acabou gerando um grande movimento e muita confusão ali na loja, deixando o Raul e a Gracinha que trabalha com ele completamente perdidos. Mas bem, após venderem todas as fitas cassetes, resta apenas uma pessoa na loja e ela está ali para deixar o seu currículo. O Raul recebe o currículo e a pessoa vai então para a entrevista com a chefe dele. No entanto, o currículo acabou sendo esquecido com o Raul, e ele, ao analisar o currículo, percebe que a pessoa na entrevista era o filho do próprio Rei Demônio. E o Raul até tenta avisar a sua chefe, mas ela acaba nem dando atenção pra isso e faz a contratação do mesmo jeito, deixando então o Raul responsável por treinar o novo funcionário da loja. E eu preciso dizer aqui que era muito claro que o novo funcionário da loja era uma garota linda, mas não me pergunte como o Raul não conseguiu perceber isso. E sem saber a verdade, ele então começa a treinar a filha do Rei Demônio, que se chama Fino. E logo no começo ele vai ter muitas dificuldades pra isso, pois o comportamento dela é um pouco maligno. Pra vocês terem noção, ela acaba sempre olhando pros clientes de forma ameaçadora porque acha que isso é ser cordial. E a verdade também é que Fino nunca tinha visto sequer uma televisão. A coisa mais próxima disso que ela já tinha visto era um espelho do seu pai. Só que esse era um espelho mágico, onde na verdade o pai dela costumava ver o sofrimento dos seus prisioneiros. Eu acho que com esses exemplos dentro de casa dá pra entender porque a Fino é um pouco dura às vezes. Bom, depois de lidar com um velho espertinho que vai até a loja comprar uma lâmpada apenas para ver as funcionárias da loja, o Raul então decide ir almoçar e ganha uma salada de uma bela garota em troca de um catálogo de máquinas de lavar roupa. Sim, o cara literalmente é um atendente das Casas Bahia e todo mundo no bairro reconhece ele por isso. De volta à loja, o Raul só percebe que Fino era uma garota após ela desmaiar depois de tomar um choque ao tocar um umidificador de ar. Isso porque ele fica com medo que ela pegue um resfriado, então ele decide remover a blusa dela. E é nessa hora onde ele vai entender que ela é uma garota após ver as montanhas da felicidade. Mas vamos dizer aqui, resumindo, que o primeiro dia do Raul com a Fino rendeu bastante confusão. Ele tentou ensiná-la a ser cordial com os clientes, mas ela entendeu que ser cordial significava agir como o pai dela, o próprio Rei Demônio. Então, quando o expediente acaba, o Raul vai comprar a sua janta, mas quando ele passa em frente à loja, ele vê que ainda há movimento ali dentro. Preocupado com a situação, ele entra na loja e decide checar o que está acontecendo. E para sua surpresa, ele vai encontrar Fino tomando banho ali dentro da loja. A Fino então vai revelar que não tem onde morar e ficou na loja por isso. E ela está simplesmente usando detergente para lavar os cabelos. Envergonhado com a falta de noção de Fino, Raul decide então ajudar a garota a se limpar. Usando um secador, ele ajuda ela a arrumar os cabelos e finalmente eles começam a se entender um pouco. Mas é desse jeitinho, após Raul pegar Fino no flagra, que o episódio vai se encerrando. E o episódio seguinte começa com o Raul jogando conversa fora com o vizinho. Na conversa descobrimos que todos os eletrodomésticos daquele mundo funcionam através de mana mágica que é convertida em energia. Mas a melhor parte acontece mesmo quando o Raul chega no trabalho e vê Fino dormindo no sofá. E aqui eu preciso ressaltar de como essa cena é maravilhosa, pois ela está do jeitinho que veio ao mundo. Então, quando começa o trabalho, o Raul ainda está tentando ajudar Fino a aprender a lidar com os seus clientes, mas ela segue agindo como um rei demônio, dizendo inclusive que irá ajudar os clientes em troca de suas vidas, deixando o Raul bastante irritado. Imagina você querendo comprar uma geladeira e a pessoa falar que só vai vender a geladeira em troca do teu cérebro. É desse jeito que a Fino tá tratando os clientes e eu acho maravilhoso. E se ela me pedisse, eu entregaria o cérebro de boas, sem problema nenhum. Mas devido a isso, eles voltam ao treinamento de atendimento ao cliente, que é interrompido de repente pelo gerente assistente, pois ele chama Raul e Fino para falar sobre o secador que havia sido quebrado na noite anterior, quando o Raul tava ajudando a garota a secar os seus cabelos. E o gerente assistente vai revelar que ele antigamente era um engenheiro de magia, e através de um relatório mágico bem bolado, ele revela que o secador havia sido quebrado, pois tinha sido utilizado por uma pessoa com muito poder mágico, tanto poder a ponto de queimar o disjuntor do próprio secador. E o Raul vai ficar bastante surpreso com essa notícia, pois talvez isso indicaria que Fino teria o poder para ser a sucessora do Rei Demônio, o que era algo que nunca tinha passado na cabeça dele até então. Mas enfim, depois de tomarem uma bronca, eles voltam para o treinamento de boas maneiras. E sem sucesso, o Raul decide escrever algumas frases de bons modos na mão de Fino, pois assim então ela pode checar quando tiver alguma dúvida do que falar. E depois disso então ele vai pra fora da loja e começa a faxinar. Pois é, pra quem sonhava em se tornar um herói que venceria o Rei Demônio, agora ele tá ali faxinando a calçada na humildade. Isso que acontece quando se fica longe do Proerd. Enfim, do lado de fora ele vai acabar encontrando a sua antiga companheira de batalha chamada Airi, que vai ficar bastante decepcionada com o Raul por descobrir que ele conseguiu um trabalho normal ao invés de insistir para ser um herói. E bem, ela vai entrar na mente do cara e ele vai ficar bem abalado depois disso.
disso. E ele pode até estar desanimado, mas dentro da loja as coisas estão um pouquinho mais animadas, pois vai entrar na loja um homem de máscara que está tentando pegar todo o dinheiro da loja. A Fino fica completamente perdida na situação, achando que o cara é um cliente, e inclusive usa as frases que o Raul tinha escrito na mão dela. E isso acaba gerando uma cena muito cômica, porque mesmo sem entender o que estava vendo, a Fino consegue desviar dos golpes do homem com muita, mas muita naturalidade. Quando o Raul chega na loja, ele fica chocado em ver como o Fino está tratando o cliente, mas logo depois ele consegue entender toda a situação e com a ajuda de Fino eles derrotam o homem facilmente. E a Fino fica bastante feliz por poder finalmente mostrar a sua natureza demoníaca, tendo a oportunidade de dar aquela ameaçadinha de leve no cara. E bem, após conseguirem impedir o homem, eles são parabenizados pela gerente da loja. E então o Raul vai embora mais cedo do trabalho esse dia para encontrar com alguns amigos. Para a surpresa de todos, os amigos do Raul ainda estão tentando ser heróis. E isso deixa o Raul bastante envergonhado com o trabalho que ele tem atualmente. Mas esse sentimento não dura muito, pois quando o Raul vai embora, ele decide passar na loja para ver como o Fino está. E para a surpresa dele, ela estava dormindo, mas tinha treinado todas as frases de boas maneiras que ele tinha ensinado para ela. Isso acaba comovendo o Raul, então ele percebe que pode se tornar um herói à sua própria maneira. E então o episódio acaba com o Fino e Raul treinando as frases juntos depois que a garota desperta com a presença de Raul. E o terceiro episódio começa ainda mais animado que o episódio anterior, pois mais uma vez Fino está dormindo e está sem as suas roupas, do jeitinho que veio ao mundo. Descobrimos então que a gerente da loja colocou o Fino para morar no mesmo prédio que o Raul, e ele acabou então acordando com o barulho do despertador dela, tendo a incrível oportunidade de assistir de camarote enquanto o Fino despertava. Bem, eles vão juntos para o trabalho depois de Raul dar algumas roupas para Fino, e quando eles chegam lá, a gerente e seu assistente precisam ir para uma reunião e deixam a loja aos cuidados de Raul e Fino. E nesse meio tempo eles vão receber um ventilador de uma velhinha para arrumar, mas o Raul não sabe nem segurar uma chave de fenda. Felizmente para ele, bem na hora do concerto chega uma loira de cabelos azuis que também trabalha na loja, porém ela é responsável pelas entregas e pelos concertos, por isso muitos momentos ela não está ali. Depois de ser salvo pela sua boa sorte, o Raul deixa o ventilador e vai almoçar com o Fino no mesmo restaurante que ele sempre frequenta. E ali a gente vai perceber que uma das atendentes está agindo bem estranho por ver o Raul acompanhado de Fino, mas essa cena é bem rápida, o detalhe era só a olhadinha desconfiada que ele recebeu e do nada voltamos pra loja, onde o Raul vai encontrar a sua antiga companheira de batalha que ele encontrou também no episódio anterior, que se chama Airi. Airi vai dizer pra ele que trabalha como segurança nas ruas e que agora ainda enfrenta demônios, deixando o Raul com bastante ciúmes por sua profissão. E bem, na hora que os dois estão conversando, chega um novo produto na loja bem misterioso, e as coisas começam a dar muito errado quando a amiga de Raul que trabalha no restaurante vai na loja e pede pra ligar esse aparelho. Deveria ser apenas um purificador de ar, porém quando o Fino liga o aparelho, ele começa a reagir à sua energia demoníaca, e dessa forma o aparelho cria tentáculos e começa a agarrar todos que estão na loja, restando então apenas para enfrentar a máquina Raul, Airi e Fino. E nesse momento Airi vai mostrar que tem grandes habilidades como guerreira, mas não vai demorar muito e ela vai ser capturada e a máquina simplesmente vai desintegrar as roupas dela. E não demora muito, logo em seguida Fino também é capturada e agora Raul está por conta para enfrentar essa máquina misteriosa. Lembrando então dos seus tempos de herói, Raul usa uma espada mágica que consegue libertar todas as garotas dos tentáculos da máquina. Enquanto as outras garotas fogem da loja quando conseguem se libertar, Airi e Fino ficam ali ao lado de Raul para ajudá-lo a controlar a situação completamente. O herói pede para que Fino utilize sua magia demoníaca para ajudá-lo, mas ela revela então que ainda não despertou sua magia. Inclusive é por não ter despertado a sua magia ainda que os olhos dela não são vermelho como o de um demônio comum. Sendo assim, sem poder contar com a magia de Fino e com Airi sendo capturada novamente, Raul precisa dar conta de tudo sozinho de novo. Raul então volta a utilizar a espada num golpe bem parecido com o anterior e gera a oportunidade assim para Fino desligar o aparelho demoníaco de vez, trazendo finalmente a normalidade para a loja mais uma vez. Pelo menos a normalidade para quase todo mundo, né? Porque como eu disse, a Airi teve as roupas desintegradas, não teve jeito, elas não reapareceram. E um detalhe bem importante é que depois da batalha, Fino está toda melecada, e ela decide então abraçar o Raul, gerando assim um entretenimento de muita qualidade pra gente que tá assistindo. E as coisas só ficam mais engraçadas quando a gente vê que Fino quase deixou escapar diversas vezes que era uma demônio. E isso seria um problema, porque como eu disse, a Airi ainda caçava demônios. Felizmente não aconteceu nada porque o Raul conseguiu mostrar que é um grande dominador da magia do Miguel. Inventando assim uma desculpa razoável, ele evitou que a confusão acontecesse ali mesmo. E é justamente nesse momento que vai se encerrando então o terceiro episódio do anime. E no quarto episódio, logo antes da opening, a gente vê que Fino está quase fazendo uma venda, mas na hora de ajudar a cliente a escolher a cor, ela acaba se atrapalhando e recomendando para a cliente um aparelho rosa cor de cérebro. Naturalmente, o Raul, como supervisor dela, não gostou muito desse comentário da cor de cérebro, mas depois disso os dois vão até o restaurante onde sempre frequentam e a chefe do lugar pede pra Fino ajudar ali no trabalho, pois os funcionários do restaurante tinham faltado e ela estava sem ninguém ali pra ajudá-la. Sendo assim, a chefe de Fino liberou ela e ela ficou ali trabalhando no restaurante enquanto o Raul voltou pra loja de eletrodomésticos. Só que o mesmo problema que ela tinha na loja de eletrodomésticos, ela continua tendo ali no restaurante. Pois pra vocês terem uma noção, quando ela vai servir o macarrão, ao invés de dizer que o macarrão está com molho de tomate, ela simplesmente prefere dizer que o macarrão está mergulhado em magma fervente. E pra resolver esse problema, ela então recebe auxílio da gerente do restaurante e da sua assistente. E aos pouquinhos ela vai conseguindo então pegar o jeito para atender os clientes do estabelecimento. E enquanto isso, na loja de eletrodomésticos, o Raul está o tempo todo se esforçando para não flertar com sua outra colega de trabalho. Eu sei, muito espertinho, mas dessa vez aqui ele nem tem culpa de verdade. Ele tá desse jeito porque a colega de trabalho falou que não iria negar um carinho especial dele. E naturalmente isso acabou mexendo com a cabeça dele. Pois é, a dura vida dos protagonistas de anime. Enfim, na pausa para o almoço, a gerente de Raul pede para que ele vá até o restaurante para ver como o Fino está se saindo
indo ali. E para a surpresa dele, ela está indo muito melhor no restaurante do que quando estava sendo treinada por ele. Fino então esquenta uma marmita para Raul e ele fica com muito medo quando ela liga o micro-ondas. Porque da última vez os ataques dos tentáculos foi quando ela ligou o umidificador de ar, lembrem-se disso. Só que dessa vez nada vai acontecer, vai rolar tudo normalmente. De alguma forma, aparentemente, ela está aprendendo a controlar melhor a sua energia demoníaca. Terminado o horário de almoço, Raul volta para o seu trabalho e Fino faz uma refeição especial demoníaca que sua mãe sempre servia para ela. E as outras atendentes não vão muito com a cara do negócio, mas acabam provando e gostando muito da comida. E enquanto o dia da Fino está indo muito bem, as coisas não estão tão fáceis assim pro Raul, pois ele está tendo problemas para se concentrar perto da sua outra colega de trabalho devido à beleza dela. E enquanto ele tá com essa difícil missão, a Fino vai acabar encontrando com a Airi, que ajudou eles no episódio passado contra os tentáculos e que era a antiga companheira de batalha do Raul. Mas aparentemente ela está procurando uma revista para encontrar empregos, alguma coisa bem estranha. Enfim, o dia vai se concluindo e para a surpresa de todos, Fino se saiu tão bem no trabalho que acabou recebendo uma proposta para trabalhar ali sempre. Porém, ela vai rejeitar a proposta sem pensar duas vezes, pois diz que o Raul está esperando por ela. E isso me deixou com um pouquinho de nó, porque na verdade ele só tá de olho na outra colega, mas tadinha da Fino, né? E ela tão boazinha servindo no final do episódio a sua refeição demoníaca para o Raul e seus outros companheiros da loja de eletrodomésticos. Pois é, Fino, eu garanto que eu te daria muito mais valor. Mas é isso, meus amigos otakus, assim a gente acaba o quarto episódio e também acabamos o nosso recap de Yushibu. Se você gostou do anime e se você quer uma parte 2 aqui no canal, comenta e deixa o seu like. Se você viu até aqui, não esqueça de se inscrever que você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E bem, eu acho que é isso. Se vocês querem algum recap específico, comentem aqui pra mim. Até o próximo vídeo. Valeu!